Bom, vamos lá. Acho que possivelmente muitos de vocês já tiveram aqui a minha participação também em outros eventos, né, webinários na comunidade. Mas para quem não me conhece, eu sou Dorailson, ou Dora, né, fundador e CEO da IDE. Então, um breve histórico aí também, são 43 anos já nessa área em gestão de pessoas. Em consultoria já são 31 anos, somando 17, quase 18 IDE e mais 14 anos na antiga Rei, né? E com certeza vocês passaram já pela Rei no passado aí. E falando rapidamente também sobre a IDE, para quem não conhece, essa figura aqui acho que ilustra bem quem somos. Então, a IDE hoje é composta por 4 unidades consultivas, a IDE Redesign, com enfoque até no tema que nós vamos falar aqui hoje, todo o processo, né, de estruturação, revisão de governança e principalmente design organizacional, a IDE Rewards, enfoque todas soluções em cargos, carreira, remuneração, incluindo aí programas de incentivo curto, longo prazo, força de vendas, a IDE Evolution, um enfoque aqui em desenvolvimento humano, então, talento, gestão de performance, gestão de mudanças e todo um processo ali, inclusive incluindo sucessão. E aqui são duas unidades que eu chamo de irmãs siamesas, né? Porque tem uma conexão muito direta cada vez mais. Então, quando a gente faz a revisão de estrutura organizacional, desenhamos, redesenhamos as cadeiras, aí vem sempre aquela questão: e aí, quem está preparado para ocupar essas cadeiras, seja num momento de transição e olhando principalmente futuro, né? Então, aí envolve assessment, envolve olhar realmente nível de potencial, prontidão ou necessidade de buscar recursos dentro de casa ou fora de casa para ocupar essas posições executivas, tá? E além do que aqui o próprio processo de change, então envolve no geral, quando a gente está falando de redesign, um processo evolutivo aí de 3 anos, 5 anos, muito conectado com a estratégia da empresa. Então, como a gente faz esse apoio também consultivo, ajudando a empresa nessa implementação. E por último aqui, a ID Information, que é a nossa unidade de pesquisa salarial. Em breve, novidades aqui um pequeno spoiler, então a gente está desenvolvendo, redesenhando a nossa plataforma de pesquisa salarial 100% IA, e depois nós vamos ter outros produtos derivados também dessa plataforma, tá? Então, este é a IDE. A gente atende desde uma demanda muito específica até soluções mais completas, por isso que a gente denomina aqui um ecossistema. Então, para quem já conhecia, me perdoe, mas repetir. E eu vou até apresentar, aproveitar, Marcelo, antes de passar a bola para você, tá aqui conosco o Lucas Dian. Eu vou pedir para ele se apresentar rapidamente também. O Lucas está chegando na segunda-feira. Ele vai ser o diretor da ID Rewards. Então, ele já tem um histórico aí legal, seja do outro lado do balcão, né, como executivo e como também passagens por outras consultorias. Então, Lucas, seja bem-vindo à comunidade. Você com certeza vai ter boas apresentações, conteúdos para compartilhar também com essa comunidade, tá? Então, por favor. Boa, Dora. Pessoal, bom dia, bom prazer estar aqui. É, Me apresentando rapidinho aqui, sou engenheiro de formação, tá? Tenho metade da minha carreira em consultoria estratégica, comecei lá na Deloitte, depois fui para uma spin-off da McKinsey. Migrei para recursos humanos num reorg enorme que aconteceu na Cogna, quando ela comprou a Somos e virou o maior grupo educacional. E acabei sentando na cadeira de remuneração e daí para frente me apaixonei pela área, fui recebendo tudo quanto é hard skills de RH, remuneração, performance, orçamento, People Analytics. Fiquei 4 anos na Cogna, depois fui para o Pátria Investimentos, passei pela IP, como o Dora falou, estive do outro lado do balcão como executivo de remuneração e dessas áreas de hard skills. Depois voltei para How to Pay para Comp,
Então, minha última experiência é Comp, estou saindo de lá, na verdade, saí ontem, né? Estou ingressando aqui na IDE. Venho de uma série de projetos muito focados em rewards, em org design. Eu dou aula, não sei se vocês já viram também algumas. Depois entre, por favor, no meu LinkedIn. Eu dou aula de org design, junto com você está contratado, do Marcelo Nóbrega. Então, já mais de 100 alunos formados, a gente vem desenvolvendo bastante conteúdo de conversas e estudando muito esse mercado em constante evolução, ainda mais com a entrada de IA, né, pessoal, que aí acaba mudando um pouco ali o eixo de produtividade dessa equação demanda versus força de trabalho. Então a gente vem atuando muito e olhando muito para isso. E é isso, muito feliz de estar aqui com vocês, um prazer. É isso, Dora. Valeu, Lucas. Bom, Marcelo, contigo. Muito bom, Dora. Sempre um prazer estar contigo. Lucas, põe se você quiser, puder, põe o link do LinkedIn aqui para o pessoal acessar. Seja Claro, bem-vindo. claro. Põe assim. Parcerias virão, como Dora disse. Muito bem-vindo, cara. Bom, Dora, eu vou começar como eu falei, né? É sempre um prazer estar contigo. Aquele cara que eu admirava, agora é meu amigo, que é você. Prazer estar na mesma mesa que você. Dora não gosta que eu falo isso, mas eu falo sempre. Toda vez eu falo. É isso aí, meu amigo. Bom, pessoal. Valeu, é recíproco. Meu amigo, obrigado. Acredito que todos também, ou a maioria, me conheçam, mas vou me apresentar rapidinho aqui. Eu sou o Marcelo Fabrício Garcia. O QR Code aí leva ao meu perfil no LinkedIn. Fiquem à vontade para acessá-lo, claro. Estou na área de gente de gestão, mas principalmente de remuneração há mais de 25 anos, há quase 30 anos. E além do trabalho em remuneração, além de estudar bastante, além de também, né, ser professor universitário em algumas oportunidades, eu e mais um amigo criamos aqui a comunidade, que já tem quase 10 anos, um pouco menos, que reúne grandes profissionais e grandes parceiros como a IDE. O link esse QR Code à direita, né, do vídeo, leva a uma solicitação. Quem não está na comunidade e queira ingressar, leva um link que vocês podem preencher um formulário só de cadastro, né, meramente cadastral, e depois vem para minha aprovação e já vai direto ao final a um link de entrada, inclusive. Eu aprovando já, né, e o pessoal aqui aprovando já ingressa com a gente. Resumidamente, a comunidade tem mais de 800 profissionais de remuneração, benefícios e as áreas ali altamente conectadas. Esses profissionais estão aí em mais de 400 empresas. Esse censo aí a gente faz periodicamente, mas por volta disso, 825 pessoas em mais de 400 empresas aí. Tem todos os segmentos, eu trouxe aqui os que têm maior contingente, tecnologia, saúde, bancos, né, mercado financeiro de forma geral, varejo e indústria das mais diversas, mas tem todos os segmentos, com certeza, estão representados ali e está em todo o Brasil, com 3 pontinhos com as reticências ali, porque tem gente de vários lugares do mundo, não só do Brasil, não só da América Latina. Então, será um prazer, quem não está, vir estar com a gente. Acho que é isso da minha parte e da parte da comunidade. Mais uma vez, é um prazer estar contigo, Dória, estar com esse grupo aqui, que é sempre bons bate-papos rola. Eu vou começar, pessoal, vou fazer quase que um aquecimento para depois eu passar a bola pro Dória, como a gente tem feito em outros webinars, outros bate-papos. São 2 slides, é coisa rápida, mas eu quero trazer aqui um tema, um papo que eu apresentei recentemente, faz questão de um mês. Um insight a qual eu trouxe, que tem muito a ver com o papo de hoje, que o Dora vai conduzir, sobre design organizacional, sobre crescimento das companhias. Eu falei recentemente sobre remuneração sustentável. São 2 temas aos quais eu tenho bastante conhecimento, né, sustentabilidade e remuneração. Conectá-los foi um insight interessante,
e tem muito a ver com o momento nosso do profissional de remuneração, DRH, das empresas e de forma geral do mundo, né? Uma arquitetura de remuneração adequada, ela contribui demais para um crescimento sustentável, né? E nesse papo, eu sugeri um framework com 10 Cs e 3 Ss. Então, dentro desses Cs, esse material depois vai para vocês, assim, eu não quero nem me aprofundar aqui, não é o tema, eu quero só fazer realmente, como eu disse, um warm-up. Eu trouxe ali os Cs. Então, nós temos que entender bem do cenário, né, a qual estamos inseridos. Dora com certeza vai falar disso aí mais para frente, em relação a design. Entender nesse cenário qual a complexidade a qual estamos inseridos, e cada vez mais o mundo é mais complexo, né? E ele é mais competitivo, inclusive por isso, inclusive devido a essa complexidade, né? E competitividade tem muito a ver não só com competição, mas com competência. A raiz das palavras, elas são de mesma origem. Então, quanto mais competências, mais competitivo eu sou. E como remunerá-las? Dora e outro IDE, né, e outros players entendem muito essa conexão entre remuneração e competência. Como remunerar a competência? Tem um boom aí desde os anos 90, né, Dora, que se fala de competência, Sim, né? sim. Desde a sua lá antiga casa, eh, e você na ideia continuou com esse grande conhecimento. Mas como remunerar isso? Como remunerar isso no Brasil, que tem uma legislação específica? Diferente de Estados Unidos e da grande parte da Europa, né? Como comunicar remuneração? Eu uso essa frase costumeiramente. Remuneração é mensagem. Tudo que fizermos em remuneração é uma mensagem, né? Qual o compromisso a qual nós, profissionais de remuneração, temos com a companhia em nossas atividades de remuneração, benefício, estrutura, de desenho organizacional, né? É fazer somente agora para o atingimento de uma meta de curto prazo ou vamos pensar na perenidade? Tudo isso nós necessitamos de conhecimento, né? Eu estou falando de forma acelerada, gente, porque aqui é só um pano de fundo mesmo. Mas os outros Cs, né? O de conhecimento, né? O quão nós adquirimos conhecimento, quantos, vou ligar lá ao final, depois eu volto, quantas conexões nós fazemos dentro da área, né? A primeira coisa que eu falei ao conhecer aqui o Lucas, eu conhecia de nome, mas gostaria de conectá-lo no LinkedIn, conectá-lo à comunidade, se já não estiver, quais conexões nós fazemos, quais conexões de qualidade nós fazemos, né? Voltando, tudo isso está dentro de um lugar, está num lugar. Qual cultura estamos inseridos? O que podemos e o que não podemos fazer nessa cultura? Deixei por último, mas não sei se é o mais importante, mas é o que mais impacta, principalmente aos olhos de acionistas, investidores. Qual o custo de tudo isso, né? Qual o custo atual, qual o custo futuro? Tudo isso, né, são os 10 Cs. E tudo isso tem que levar o quê? A 3 tipos de sustentabilidade. Financeira, claro, né, no tempo, o quão nós vamos contribuir para que a remuneração seja sustentável, né, que pague o hoje e pague o amanhã, mas também como vamos tratar as pessoas, como vamos manter a sustentabilidade humana e social. E tudo isso dentro de uma organização. Como vamos manter. Sempre quando eu falo de sustentabilidade, eu falo de perenidade e de manter a organização hoje, história, né, o passado, hoje e o futuro da organização, né? Eu estou fazendo assim porque realmente é uma rampa, ou que não seja, que seja um platô, mas temos não vou falar obrigação, mas a responsabilidade de manter. E o que tudo isso tem a ver com o papo de hoje? Vou aproveitar essa provocação. E Dora, se quiser fazer algum comentário, acho que a gente não tinha falado sobre isso aqui ainda, eu falei faz pouco tempo. E todos que quiserem fazer um comentário, pode, acho que está aqui, ó, podem usar o chat. Nós vamos fazer perguntas no decorrer do papo.
fiquem à vontade para escrever aqui, tá bom? Em alguns momentos, inclusive, nós vamos dar abertura aqui para quem quiser falar, abrir o microfone, como fizemos em outras vezes, fiquem à vontade. Marcelo, da minha parte, acho que tá legal. Você já trouxe aqui alguns ganchos para a gente explorar aí no decorrer do, do evento, tá? Então, tá ótimo. Acho que tá Muito perfeito bom. Fiz um bom warm-up, meu amigo? Opa, com certeza, viu? Vamos avançar um Super quente. slide? Eu vou fazer uma provocação aqui. Nós poderíamos preencher essa tabela aqui, né, Dora, juntos, né? O momento da empresa e qual é a nossa contribuição no nosso papel aqui principal em remuneração. Então, por exemplo, ali numa startup, né, políticas de remuneração mais agressivas, né, no sentido comercial, no sentido financeiro, de investimento, pode ser. Quanto a budget, aquele controle diferente de em tempos de turbulência, né? Estou sendo bem simplista, mas poderíamos preencher ali na matriz ali, ó, início da empresa, startup e como tratar o budget. Estrutura, né? O Dora fez isso recentemente, eu sei, em algumas empresas, alguns clientes. Então nós poderíamos, deixo aqui essa provocação e o Dora vai abordar aqui no decorrer, mas dependendo do momento da companhia, qual a nossa atuação? Ela é diferente, mas ela é tão importante quanto, né? Momento de início, de crescimento, de maturidade, de platô, de consolidação, né? Que é aquele crescimento estruturado, se é possível dizer isso hoje. Em tempos de turbulência, né? Alguém vive tempo de turbulência aqui? Não precisa nem escrever sim, que eu acho que vai ser a maioria, né? Ou ao contrário de crescimento, de redução. Além disso, né, se esse crescimento ele é orgânico ou não, se ele é acelerado ou mais contido, como ele acontece, se por M&A, joint venture, collabs, parcerias, e aí vai, se investimento interno ou externo, se a gente tem que prestar conta para o investidor, grupo de investidores ou para um dono, tem suas nuances. Então eu quis aqui, ó, não quero responder, eu quis aqui, ó, por essas série de perguntas. Aliás, se a gente preencher o quadro dá 6 vezes, né? 18, né? Mais algumas nuances. Tem aí uma série de variáveis para a gente pensar. E com isso, pensando na remuneração sustentável e o crescimento, Dora, fiz agora essa bagunça, quero passar para você. Ah, maravilha. Obrigado aí, meu amigo. E, pessoal, acho que essa provocação, até que o Marcelo sugeriu, acho que importante, porque o tema realmente que a gente está trazendo é org design, mas vocês vão ver durante a apresentação também algumas reflexões, né, de qual é o impacto da estrutura organizacional sobre remuneração, o que que vem antes, estrutura organizacional ou rewards? E vocês que estão na área, acho que com certeza são impactados aí no dia a dia por desordens organizacionais, vamos denominar assim, né? Então, e é importante, cada vez mais acho que esse tema de org design vem ganhando relevância dentro das empresas, acho que está na agenda dos executivos e dos acionistas, tanto é que a unidade que mais cresce aqui na ID é a unidade de redesign organizacional, a ID Redesign. E vocês da área de remuneração vêm abraçando também esse tema, vem incorporando como, né, escopo da área. Então, acho que eu falo, eu fico procurando hipóteses do porquê desse crescimento. Eu acho que já as empresas já tentaram de tudo, né? Redução de quadro de pessoal, ajustes em camadas inferiores, então, mas agora estão percebendo que rever a estrutura, ter uma estrutura organizacional mais adequada, alinhada à estratégia, ela é crítica realmente para o sucesso, para a perenidade, tudo aquilo que o meu amigo Marcelo já trouxe, tá? Mas avançando aqui, o André, acho que, não sei se você já fez uma enquete aqui de como que nossos colegas aqui
enxergam o estágio da estrutura organizacional nas suas respectivas empresas, sim ou não? Vamos lançar Acho que agora é um aqui, bom momento Dora. para fazer. Vamos agora, vamos agora. Um bom momento, Dora, para fazer a enquete. Pessoal, Ah, como eu disse, o Dora falou, fique à vontade aqui para escrever no chat, ó, tem uma enquete aqui, ó. Vamos lá. maravilha. Bom, de qualquer forma, acho que enquanto faz a enquete, eu vou começar aqui só por que org design é tema crítico. Eu até brinco, né? A estratégia não falha no PowerPoint, ela falha na estrutura. Então, eu posso ter uma estrutura linda ali no PPT, mas quão efetiva ela é, né? Enquanto a empresa cresce, as decisões sobem, né? As interfaces se multiplicam, ninguém perde responsabilidade, mas ninguém também decide de fato. Então, aqui já estou trazendo um pouquinho daquilo que vocês, com certeza assistem no dia a dia das empresas, né? Multiplicação de áreas. O resultado não é só ineficiência, é um custo estrutural disfarçado de operação. E aí começa o ciclo, né? Mais gente, mais camada, mais custo, menos velocidade, spans muito díspares, até que alguém tenta corrigir, né? Pela remuneração. E o problema nunca foi salário. Ele sempre acaba, muitas vezes, indo para a estrutura. Então aqui já é também um pano de fundo para até essa resposta que vocês vão trazer agora na enquete que o André colocou, né? Onde nós nos encontramos? Então, assim, esse momento das empresas, o porquê que realmente estão buscando o redesenho organizacional, é por uma série de insucessos. E às vezes sobra para vocês, profissionais de remuneração, consertar, aumenta o salário, a pessoa está querendo ir embora porque acha que está ganhando pouco ou porque realmente não está mais satisfeito, porque a empresa não flui, não, principalmente os talentos, né? Então, isso aqui são alguns dos porquês de refazer a estrutura organizacional, rever a estrutura. Já temos resultado, André? Temos sim, Dora. Ó, quase 50% das pessoas responderam que é parcialmente adequada. E a segunda mais popular é que é precisando de alguns ajustes. Parcialmente adequado, muito bom. Então, olha, até que parcialmente adequada, até que foi um índice melhor do que eu esperava. Eu imaginava que fosse, né, não, sim, meio longe realmente de estar adequada. Mas depois, durante a apresentação, eu vou trazendo um pouquinho referências de mercado que a gente tem encontrado também, tá, pessoal? Mas obrigado aí pela participação. Então, por que a estrutura, né, virou gargalo de quase toda a transformação? Oi, Cidinha. Opa, Ai, Dora, se me permite, eu queria fazer um comentário nessa questão que você acabou de levantar. por Eu favor. acho que depende, eu acho que depende de quem está olhando. Como aqui nós temos muitos técnicos da área, Uhum. com senso crítico e tudo mais, entra no parcialmente, né? Se Aham. você fizesse essa pergunta para os CEOs, talvez você tivesse uma resposta diferente para os conselhos. Eu acho que essa população responde aqui. E para mim, o mais importante aí não é o estágio, mas o porquê que está Uhum. assim. Por que que só está Exato. parcial? Porque pode ver a outra que totalmente, ok, não deu quase nada, se não me engano. Acho que deu 0 na primeira, né, score. É. Que seria a situação ideal, quer dizer, uma estrutura totalmente aderente à estratégia. Eu acho que ninguém respondeu, eu não estou enxergando daqui, mas para Uhum. Uma mim é o pessoa só, porquê, Cidinha. uma só, né? Uma Para mim, pessoa a só. maior questão que eu acho, né, que a gente, como técnico da área, tem que entender é o porquê. Porque a questão não é mudar a estrutura, mas entender quais são as barreiras para que isso aconteça, que comece desde uma falta de consciência da necessidade, enfim, tem muita coisa aí no meio. Mas eu acho que seria de grande valor a gente entender o porquê, porque nós é que influenciamos essas mudanças, né? Os Uhum. inputs muitas vezes têm que vir da gente mesmo, não vem do CEO nem do conselho. Perfeito, perfeito. Cidinha, muito obrigado aí pela intervenção. Mas, e a Cidinha, pessoal, só para
essa contribuição dela é muito valiosa. A Cidinha é uma conselheira em várias empresas e muito procurada, inclusive, por acionistas para apoiá-los nesses movimentos de transformação, de mudanças e gestão estratégica. E tem vivenciado muito isso. É uma grande parceira nossa também. E então, acho que, Cidinha, esse teu comentário é super relevante aqui para o nosso debate. Tá? E acho que aí vamos evoluir aqui na apresentação e vocês vão percebendo, talvez assim, pode até voltar a fazer uma enquete. De fato, será que essas respostas que vocês trouxeram, se repensando ao final das nossas reflexões aqui, manteria ou não, né? Aí, André, talvez possamos até fazer essa nova enquete. Por que a estrutura virou gargalo de quase toda a transformação? Então, tem aqui uma estatística da McKinsey que 70% das transformações organizacionais não entregam o resultado planejado. 5 a 8 reports diretos é o spam mais adequado, quando a gente fala aqui, né, correlacionado com performance superior. Acima disso, acima de 9, a governança tende a travar. Então, aqui também é uma referência aqui de um estudo do nosso concorrente Korn Ferry. Aqui, só uma agenda rapidinho também. Quais são, né, o que a gente vai tratar hoje? Os fundamentos, então, o que é, o que não é design organizacional, 5 princípios essenciais, o modelo operacional, um case rapidinho interativo aqui e nosso posicionamento final, tá? Então, essa é a pauta. Só lembrando, eu tenho uma série aqui de telas que vai compor o material que vocês irão receber, mas eu não vou explorar, eu vou passar muito rapidamente ou nada, tá? Mas eu acho que fica aí como material até de leitura posterior. Então, aqui quais são os fundamentos, né? Porque a maioria das empresas Dória, confunde meu amigo, organograma com organização. Oi? alguém tinha levantado a mão, eu não sei se eu vi rapidamente, mas acho Perdão. que Samir, não sei se ele quer falar, Desculpa. perguntar alguma coisa, mas estamos abertos, né, Dora? Sim. Não, eu não estou vendo daqui, então, por favor. Eu vou te falando, tá bom? Mas acho que foi Samir que levantou a mão. Se quiser, Samir, falar, fica à vontade, tá? Ô pessoal, bom dia. Não, eu ia fazer um comentário, mas em algum outro momento, quando surgiu uma oportunidade, até pegando o gancho da Cidinha, da colega, que ela trouxe a questão essa parte de design organizacional hoje nas companhias, é só fazendo talvez uma contribuição aqui no grupo, né, uma reflexão. O que eu percebo que ao longo do tempo, né, eu tenho 46 anos, né, estou no mercado já há alguns anos, que eu percebo que as organizações elas mantêm ainda, né, uma predominância, uma estrutura organizacional ainda muito hierárquica, né, um modelo, né, e a gente vê que, principalmente nos últimos anos, as mudanças elas têm as mudanças no negócio elas passaram a ter uma velocidade muito maior do que alguns anos atrás, né? E isso naturalmente faz com que as estruturas elas sofram mudanças, né, as áreas, os negócios, e e eu vejo como um desafio na prática hoje, né, como área de remuneração, eh eh, a gente conseguir ter essa velocidade, né, não só de fazer, acompanhar essas mudanças e traduzir isso na estrutura de cargos, etcétera, mas como a Cidinha falou, como é que a gente dissemina uma cultura hoje da organização entender essa necessidade, o quanto que isso tem que ser olhado não mais em tempos, mas uma coisa mais dinâmica e viva no dia a dia, né? Porque a coisa tomou uma velocidade hoje que muda muito rápido, né? As coisas estão mudando muito né? E essa questão de olhar para a estrutura, às vezes você monta uma estrutura hoje, passa 6, 7 meses, você já está tendo que rever de novo devido à mudança, né, do negócio, os desafios mudaram, enfim. Então eu vejo essa parte da velocidade que hoje os negócios eles mudam, eles sofrem, né, as mudanças aí por conta da tecnologia, dos desafios, enfim, né, e o quanto que isso hoje para nós profissionais de remuneração a gente trabalhar esse desafio aí dentro, né, como o Dória falou, eu esperava que o resultado fosse pior, né,
eu acredito que nenhuma organização consegue sobreviver se não tiver minimamente uma estrutura organizacional, né? Então, Uhum, uhum. por mais que, né? Mas o que eu vejo hoje como que a gente acompanha essa velocidade, né? É, na prática, e a gente, como área de remuneração, como profissional, a gente consegue é, trabalhar isso. Para mim, esse é o grande desafio hoje, né? Uhum, Além, uhum. além desse modelão padrão que a gente vem já há muitos anos, né? Essa questão da velocidade. Só queria trazer isso porque eu sinto que Perfeito. isso hoje, como profissional, é um grande desafio. Tá bom, pessoal? Obrigado pelo espaço, viu? Opa, obrigado a você pela contribuição. Nós que agradecemos. Muito bom, mas fique à vontade aqui, gente. É participativo mesmo, tá? Acho que isso é o que enriquece o debate. Aqui só o que é o que não é org design. Definir quem decide, isso é o que é, e quem responde. Ou seja, sem isso, o processo vira reunião. O que não é? Desenhar organograma bonito, né? Ou seja, ali o PPT perfeito, tal. Às vezes a gente até coloca aqui, caixinhas perfeitas, às vezes escondem decisões mal distribuídas. O que é? Traduzir estratégia em execução. Ou seja, sem estrutura, a estratégia não acontece. Que não é reduzir custos apenas, cortes sem desenho. Então a gente vê, e vocês com certeza já assistiram isso também, tem até consultorias especializadas em redução de custos, cortes, e que até fala, ó, tá aqui elimina essa caixinha A, B, C dentro de um padrão, às vezes linear, vamos cortar 10%, 15%. Isso está errado? Não digo que está errado, é o objetivo da empresa, a realidade da empresa naquele momento. Às vezes a empresa precisa fazer isso, porque está numa situação financeira crítica, você entendeu? Isso é downsizing puro, tá? Mas quando a gente fala num redesign mesmo, organizacional, não é objetivo. Eu vou explorar um pouquinho mais à frente, tá? O que é seniorizar o C-level, garantir a camada executiva à altura da complexidade. Aqui, já um spoiler, né? O que a gente encontra nas empresas, o nosso diagnóstico, é um desnível no C-level e, às vezes, um nível de maturidade aquém realmente do que a empresa precisa, principalmente olhando para o futuro, né? Onde ela quer chegar e qual a ambição dela para esse futuro. O que não é criar cargos, ou seja, título não substitui papel, escopo. Você pode colocar vice-presidente, mas se realmente aquela posição não é de um vice-presidente ou é a, o escopo dela é muito inferior, sim, aí vira título bonito, eu falo, isso não custa nada, tem empresa que fala, bota um título bonito tal, que é uma forma de retenção. Será? Então, isso não basta. O que é distribuir poder com responsabilidade? Autoridade sem accountability é custo. E o que não é? Resolver problemas de gestão por decreto estrutural. Um reorg não conserta uma liderança fraca. E aqui, o que é, finalmente, eliminar zonas cinzas. Decisão que não tem dono não acontece. E isso, dentro também dos nossos trabalhos, a gente tem encontrado muitas zonas cinzas. E da mesma forma, sobreposições, né? O que não é cópia da estrutura do concorrente. Funciona lá porque sustenta outra estratégia. E, às vezes, a gente depara aqui também com demandas de clientes, no momento de elaboração da proposta, né? O briefing vem, a gente quer também um benchmark. Mas para quê? Não, porque a gente queria ter uma ideia realmente do que os concorrentes estão fazendo, mas quem garante que o concorrente também está bem? E outra, pode estar bem, mas em algumas áreas, dificilmente você vai encontrar um concorrente que seja bom em tudo, você entendeu? E outra, é uma realidade distinta, possivelmente. E aí já trazendo práticas de mercado. A gente já fez isso. Estudos de cliente. Adivinha, no final, não serviu para nada. Por quê? Porque é isso que eu comentei. São modelos de gestão diferentes, maturidades diferentes, enfoque diferente, nível de automatização diferente. Então, tudo isso interfere realmente nessa questão estrutural, tá?
Então, aqui, acho que como um pano de fundo para a reflexão de vocês. Onde estão as principais dores, né, de estrutura organizacional na sua empresa hoje? Aí, aberto para participação. Então, por favor. Então, assim, são decisões travadas, sobreposição, excesso de níveis, áreas sem dono, só como referências, tá? Gostaria de ouvi-los. Faltou uma alternativa ali, Dora. Todas anteriores. No geral, a resposta é essa, Marcelo. Pessoal, fica à vontade. Assim como Cidinha, Samir falaram agora há pouco, fiquem à vontade. O papo é sempre assim mesmo. Aquele Vamos lá. slide muito Coragem. didático, Dora, o slide anterior, muito didático. Eu queria falar então. Vamos lá, Cidinha. Olha, eu acho, de novo, né, que assim, são muitas dores. Tem o olhar do que o mercado deseja, tem o olhar da ambição estratégica, tem o olhar técnico, mas no fim do dia, o que eu acho que o mais importante é que a estrutura, né, ela suporte os desafios estratégicos que estão cada vez mais de curto prazo. Ninguém hoje faz grandes projeções estratégicas porque o mundo está sob júdice, né? Então, a estrutura orgânica, tal como a gente conhece, né, com mudanças lentas e tudo mais, ela com certeza ela não atende. Então, assim, trazer a dinâmica do negócio para a dinâmica da estrutura, eu acho que é o maior desafio que a gente tem, Uhum. né? E do jeito que a gente conhece as estruturas, como nós estamos acostumados a construir, talvez a gente tenha que começar por nós mesmos, né? Nos questionar de novas metodologias e técnicas de construção e como, porque assim, hoje as empresas elas são híbridas, né? São multigeracionais, com demandas de curto prazo, enfim, são tantas outras, o cenário é tão diferente, né? Que se impõe e com a IA cada vez mais que eu penso que a primeira barreira é essa, é a gente também se requalificar, entendendo que o mundo é outro e vai ser cada vez mais agora, né? E o segundo é que mexer em estrutura não está na agenda de prioridade de qualquer CEO, não está, ele tem tantas outras. De novo, tem que ser provocada por nós e a gente mostrar valor nisso. E para mim, terceira, não é uma questão nem do design. Claro que tem uma inteligência aí que é muito valiosa, mas da gente, no fundo, ninguém quer muito mexer com estrutura. Tem uma questão meio de um comportamento corporativista de manter, porque a estrutura nem sempre é de interesse dos interlocutores, né? Ela mexe com muita coisa. Sim. E as pessoas não gostam de mudança, as pessoas tendem a defender o status quo. Então, eu acho que são todas essas camadas que a gente tem que vencer. Primeiro com a gente mesmo. Eu tenho me questionado muito, né? Como é que vai ser a questão da estrutura com o IA aí impondo outra dinâmica ao modelo dos negócios. Acho que a gente vai ter que ser muito mais rápido. E a outra é influenciar a organização e pensar que isso é um valor que parece ser um valor intangível, mas é muito tangível, né? E por último, derrubar essas barreiras de defesa, porque por mais que a gente influencia, não vem nem no tamanho, nem na velocidade que a gente quer, né? Da gente derrubar um pouco essas barreiras de fazer mudanças. Geralmente, quando você vê uma estrutura, no final do dia, o profissional pergunta: o que eu vou ganhar com isso? Tá? Já existem estudos que mostram a primeira reação do CEO ao N1, N2, assim, peraí, aonde eu vou estar nisso? Uhum. E depois a pergunta é o que isso vai favorecer a minha organização. Claro que isso tem a ver com a visão de dono e tudo mais, mas assim, há um comportamento de autodefesa, e um comportamento de que poucos ganham e muito, poucos pessoalmente ganham e muitos pessoalmente perdem. Exato. Perfeito. Muito bom, Cidinha. Vamos lá. Jorge?
Dora, só queria fazer um comentário pegando esse gancho das barreiras, né, que a Cidinha colocou muito bem. Eu percebo muito a questão do personograma. Então, uma barreira é proteger as pessoas que estão ali dentro. Se faz muita estrutura, não sei se é perfil de empresa que eu trabalho, empresas mais médias, né? Muita proteção para pessoas. Então, você faz uma estrutura em cima de pessoas. Então, para mexer com essa estrutura, tem uma barreira, uma proteção muito difícil de ser rompida. Então, é um processo complexo de você vencer isso. Então, é um esforço muito grande para se conseguir resultados de curto prazo. Vai mais para médio, longo prazo. Tem que ter um convencimento da relevância das mudanças, entendeu? Não sei se vocês têm um questionamento sobre isso. Ah, perfeito, Jorge. Isso é fato, com certeza. Alguém mais? Vamos lá, para a gente até avançar. Senão, enquanto vocês aí criam coragem para participar, né, Marcelo? Pegando o gancho aqui, até do Jorge e da Cidinha. Eu acho que o que a Cidinha traz, isso é fato. A gente só tem dois aspectos, né? Quando a gente pega a estrutura hoje vigente, independente realmente do momento, da tecnologia, da dinâmica de mercado, a gente encontra estruturas, assim, totalmente desconectadas, seja do modelo de negócio, seja da estratégia da empresa. Concordo com a Cidinha que está cada vez mais difícil de definir os caminhos em si. O que a gente tem encontrado, e é o que nos coloca até como referência ali para o nosso trabalho, é a ambição. Então, a gente tem encontrado muita empresa que fala assim, eu quero dobrar de tamanho, eu quero diversificar, quero internacionalizar, vou entrar num processo de fusões e aquisições. Ok, isso é um bom norte. Como vai chegar lá, essas variáveis todas, interferências de mercado, essa dinâmica, os caminhos com certeza serão muito diferentes no tempo, tá? Agora, se a gente vem para a estrutura, o que a gente encontra, assim, é algo meio uma decisão empírica. E aí vai se constituindo, eu brinco assim, os puxadinhos. O que a gente encontra de puxadinhos dentro das empresas, e aí entra muito a questão do personograma que o Jorge está falando. Ou personograma, ou então a falta de entendimento da cadeia interna de valor, o entendimento da dinâmica organizacional em si, em termos de naturezas de papéis. A gente encontra, e aí começa o quê? As sobreposições, a gente encontra a mesma área, com o mesmo enfoque, e o que a gente ouve nos nossos mapeamentos é: por que você tem essa área? Eu tenho porque eu fui obrigado a criar essa área, porque tal área do colega não atende, não vem respondendo. Então, assim, por uma deficiência de performance de uma área que deveria entregar uma determinada coisa, um executivo, o diretor, se permite criar uma estrutura paralela, assim, entendeu? Então, é o que a gente vem encontrando. E eu acho que o org design, ele é um grande guide, né? Eu falo assim, é um guideline ali para onde a gente caminha, e eu vou explorando um pouquinho mais na hora que a gente falar de valor em si, como a gente cria valor, como a gente captura valor através de estrutura, tá? Então, acho que, mas o que vocês estão trazendo são, Cidinha, Jorge, contribuições importantes e fatos que acontecem aí no mercado. Oi, André. Dora, tem uma pessoa. Antes do. Oi, André, tudo bom, amigo? Antes do Ah, André falar, tinha uma pergunta aqui no chat, mas é um pouco do que você falou, Dora. O Roberto perguntou se o problema, às vezes, não é a estrutura, né? É os processos ou a liderança, ou as pessoas, né? uhum. E aí depois, André, pode emendar, tá? Perfeito. Não, valeu, pessoal. Bom dia, Dora. Bom dia, Oi, Marcelo. André. Bom revê-los Bom aí. dia. Foi legal ouvir vocês, ouvir o Dora. O Dora vai começar um trabalho conosco aqui na Gerdau e eu só queria compartilhar a experiência e aí num ambiente de uma organização maior. Todas as iniciativas que a gente tentou fazer de org design bottom-up, elas foram fracassadas porque elas eram visões específicas de áreas e de líderes que queriam resolver problemas Uhum. locais.
O que a gente está aprendendo agora, e isso acontece na Gerdau e em grandes organizações, é que toda vez que a gente tem uma discussão ou uma revisão da estratégia da companhia, é a hora de entrar como expert da área e falar assim, a estrutura suporta a execução dessa estratégia, sim ou não? Por Perfeito. que isso é importante? Porque isso dá força e credibilidade para o movimento acontecer. Porque quando ele é bottom-up, a minha experiência, a gente lida com conflito, com interesses de líderes, de áreas, bem esses exemplos que você deu, Dó. Mas nós fizemos isso agora, a gente faz isso a cada 5 anos, a gente revê a estratégia de médio e longo prazo, e a gente aprendeu assim, validou a estratégia para os próximos anos, vamos sentar e ver se a estrutura viabiliza a execução dessa estratégia. Tem dado mais certo no nosso Perfeito. caso, tá? Mas quando é bottom-up, invariavelmente, a gente vê interesses de pessoas, de líderes e tal, e é difícil equalizar. Exatamente, André. Perfeita a sua colocação. É, de novo, dado de realidade. E aí, Assim, Dora, eu só queria pegar essa fala do André, né? Porque a vida como ela é lá na empresa é isso aí mesmo, né? E a gente talvez colocar na agenda da empresa, eu fiz isso em 3 empresas que eu estou, no conselho e comitê de pessoas, e tem super funcionado. A gente tem uma agenda meio que obrigatória em cada exercício, não só de revisitar o design, né, de remuneração, mas da estrutura orgânica, mesmo que seja para continuar igual. Mas a gente tem uma dedicação ali, né, de ter uma análise crítica do quanto estamos em linha, olhar um pouco o que o mercado está fazendo. Isso tem sido muito útil, porque nos obriga a olhar. Não é só a mudança da estratégia, é um exercício que teve desafios, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que cumprimos e não cumprimos, e amarrar tudo isso às entregas, como elas estão acontecendo. Então, acho que quando você mostra esse valor, né, para o CEO, para o conselho, quem quer que seja, ele começa a ver uma intenção em reanalisar a estrutura, né? É intencional mesmo. A gente não tem que ficar esperando algum grande movimento para depois olhar a estrutura. Ela faz parte da agenda da empresa e vamos embora. Tá, perfeito. É isso mesmo, pessoal. Vou trazer até um exemplo disso do que vocês estão falando, né? A gente fechou um projeto recente, começamos num grupo, e esse grupo passou por situações críticas há uns 7 anos, mais ou menos, que quase quebrou, aí recuperaram, fizeram um movimento de incorporação de novas empresas, estão percebendo que, inclusive, alguma dessas empresas não trouxe o retorno necessário, e quando eles olham, agora tem um CEO novo, recém-chegado, ele falou assim, olha, eu preciso da ajuda de vocês para a gente revisar, porque eu tenho sentimento de 2 coisas. A estrutura não está respondendo ao novo desafio, aonde a gente quer chegar, que a gente precisa reposicionar, inclusive, esse negócio, crescer. Tem um investidor internacional que está nos cobrando market share e tudo mais. Estruturas replicadas que deveria, aqui a questão assim, o que fica centralizado, o que fica descentralizado, porque são negócios que estão também trazendo resultado ruins, mas mantendo estruturas talvez que não precisam ter, tá? E ontem eu fiz uma entrevista com o VP de finanças, e ele trouxe, eu falei assim, agora, o que vocês querem? Qual é o modelo? Qual que é a estratégia de vocês enquanto posicionamento? Isto vai ser uma empresa independente que, em algum momento, é importante preservar uma estrutura mínima ali. Se vocês decidirem fazer um spin-off e uma venda, ok, despluga aqui e pluga em outro lugar, ou isso vai ser uma BU. Só queria ilustrar isso, porque percebe, assim, quando a gente está falando de redesign, passa por isso. E a resposta foi, nós ainda estamos decidindo o que vai ser. Pode ser realmente que a gente faça essas empresas que não estão indo bem, a gente faça uma virada de portfólio, porque ao parte, por exemplo, do portfólio dá prejuízo, a gente simplesmente
cessa, encerra, ou a gente vende realmente essas empresas. Então, percebe, assim, o momento, a delicadeza ali dessa decisão e que vai influenciar o desenho final, tá? Às vezes a gente é obrigado até deixar, falando, não, isso aqui já tem uma grande probabilidade de sofrer um spin-off. Então, tudo bem, não adianta querer centralizar, né, algumas atividades. Aquilo aí temos que, principalmente numa transição, preservar uma determinada estrutura, mesmo que não fosse a ideal que a gente julga, né? Tudo bem? Bom, avançando, pessoal, aqui, na prática, né, aí, Marcelo, eu acho que é uma questão tua, né, que você tinha colocado. Vamos lá. Sim. É um pouco do que os amigos trouxeram, né, Dora? A prática bem diferente do PowerPoint, né? As empresas crescendo com a estrutura adequada, né? Aqui, eu acho que, né, pessoal, assim, Antes de avançar, Dora, acho que o Jorge está com né, a mão levantada. E aí depois que ele fizer Não, a não, desculpa, não, pergunta, porque eu não, 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 está ou não não? não desabilitei. Não, é a primeira, já foi. Obrigado. Tá bom. aqui eu acho que até nessa questão, né, assim, empresas crescendo sem uma estrutura adequada, é um problema? Olha, essa empresa mesmo que eu acabei de citar, ela cresceu 3 vezes nos últimos 5 anos. Ela saiu da quase falência, um reposicionamento e cresceu muito. Essa estrutura, você fala assim, tem grandes oportunidades de ajuste enormes, enormes, tá? É normal os puxadinhos que a gente encontra numa empresa que cresce 3 vezes, 2 vezes em pouquíssimo tempo? Falo, às vezes é normal, é aceitável. Por quê? Porque nesse ritmo, dificilmente você vai conseguir parar e fazer organizar tal. Por isso que a gente fala, o ideal é o quê? É você ter uma estrutura, ó, esse guideline que eu comentei, os macro, né, a macro arquitetura, para que, conforme a empresa vai crescendo, você fala, opa, pera lá, aqui eu já tenho um núcleo que responde para isso, eu não preciso criar um outro. Você cresce de uma forma, não engessando, mas você cresce de uma forma um pouquinho mais parametrizada, você entendeu? Com mais subsídio para uma tomada de decisão de onde eu aloco determinada questão. O que é muito linkado ao modelo operacional, que por sua vez está linkado às fontes de valor, aos grandes alicerces do negócio, tá? Então, isso é muito importante. Agora, lógico, às vezes a empresa está crescendo, não vamos parar para organizar nesse momento, mas sempre inevitável. No geral, nós somos chamados para aquela empresa que venceu esse ciclo de forte crescimento, falou, agora a gente precisa arrumar a casa para poder entrar num novo ciclo, tá? Para dar uma certa estabilizada organizacional, porque agora, botando na ponta do lápis, nós temos muita ineficiência. Isso custa dinheiro, assim, entendeu? Então, acho que esse é um ponto importante aí também. Quais são os Dora, 5 por uma princípios? pitada nessa provocação, a questão da velocidade, né? Acho que o Samir falou no início, né, do papo, né? Questão da velocidade, né? Um projeto há 10 anos atrás, ele demorava um ano. Hoje, fazer um projeto de estrutura em um ano, quando terminar, já é outra empresa, né? Sim, sim, exatamente, né? É, hoje, assim, até com essa questão do time, a gente tem feito trabalhos, empresas enormes, complexos ali, 3 meses, você entendeu? Qual é a vantagem? Por que isso também? Diferente, às vezes, de um plano de cargos e salários que leva 4 meses para fazer, porque os interlocutores são poucos. Esse é um trabalho que, no geral, assim, tem que ter o patrocínio do CEO, às vezes dos acionistas, a gente envolve os diretores ali, o N1, num processo de entrevistas, de entendimento, geramos os diagnósticos, alinhamos isso com o CEO, definimos ali, trazemos alternativas de estrutura, o CEO valida, a gente sempre fala, se não tiver realmente o compromisso e o patrocínio do CEO, não vai. A Cidinha até mencionou isso. Não adianta, tá? Nem deveríamos começar, tá? E o André trouxe fazer redesign
por unidades, tem cliente que fala, vamos começar por essa área. Eu falo assim, não, gente, não recomendo. Por quê? Porque você vai enxergar, primeiro, os interesses, como o André mencionou, são muito particulares. Abrir mão de uma área que não deveria ser sua e sim do vizinho. Nós fizemos uma revisão de uma empresa de varejo, um varejo especial. A empresa cresceu absurdamente nos últimos anos, já era uma empresa de 3 bi e tinha uma meta de chegar em 10 bilhões em 5 anos. Aí nós fizemos, tinha lá uma diretoria que o diretor tinha abaixo dele o comercial, tinha operações, toda a parte de logística e tinha outras coisas. E nada estava funcionando bem. A gente falou, por natureza, você vai ficar só com comercial. Arrumamos uma grande encrenca com esse diretor, tá? O CEO aprovou, estava tudo bonitinho, todo mundo ok e tal. Ele primeiro começou a tentar desqualificar o nosso trabalho, tá? E aí, a nossa resposta, com ele ali, o trabalho nosso, o tete-a-tete ali foi, cara, você já percebeu realmente o desafio que você tem comercial de sair de 3 para 10 bilhões? Então, assim, é foco, você entendeu? Aqui menos é mais. Então, só uma ilustração também de problemas que a gente encontra, né? De empresas que estão crescendo ou essa questão de particularizar, né? Aí o design por camadas, vamos chamar assim, né? Por unidades. Bom, 5 princípios essenciais aqui, rapidinho, assim. Primeiro, clareza de accountability. A estrutura segue estratégia e limita o que ela entrega. Evitar duplicidade estrutural, spam e a interface. Quando a gente fala aqui de clareza de accountability, é quem decide, quem executa, quem responde. Aqui toda atividade crítica, né, ela precisa dessas 3 respostas. E quase nunca são a mesma pessoa. Essa segregação, quando estou falando de org design, ela é importante. Quando isso não está claro, o processo vira reunião e reunião vira retrabalho. Segundo, estrutura segue estratégia, limita o que ela entrega. Então, assim, a estratégia define direção, a estrutura define o que é possível. A estrutura errada vira um bonito PowerPoint. A estrutura certa destrava movimentos que o plano nem previa. Exemplo clássico, separar B2B de B2C abre canais novos. A implicação prática disso, o org design não vem depois da estratégia, é o que ela faz acontecer. Então, acho que quando a Cidinha até mencionou, né, hoje em dia a estratégia, né, ela muda, o impacto da IA, né, isso sem dúvida é o como. Agora, como que a gente alinha a questão das verticais? E aí eu vou explorar um pouquinho. Sem dúvida, o modelo atual hierárquico, então, não funciona para a empresa como um todo, mas não vou dar spoiler, já já a gente passa por isso também, tá? Terceiro, evitar duplicidade estrutural. A duplicidade nasce em 2 momentos: crescimento rápido, como eu comentei, ou pós-fusão. Sintomas: 2 times disputando o mesmo tema, decisões revisitadas, projetos sem donos. O custo é triplo, ou seja, folha duplicada, latência decisória e accountability diluída. Regra simples: quando 2 donos existem, na prática, nenhum decide. É o famoso cachorro com 2 donos, né? Aqui, quarto, o spam de controle adequado. A banda saudável no N1, N2, 5 a 8 reports. Às vezes a gente encontra CEOs com 11, 12 reports. E pior, níveis distintos. Você tem VP, convivendo no comitê executivo, VPs, diretores executivos, superintendente, às vezes até coordenador. Não estou de sacanagem, não, sério. Acima de 9, o gestor vira despachante, o time espera agenda. Abaixo de 3, nível criado para acomodar pessoa, não função. Opa, aqui está repetido. Quinto, interfaces bem definidas. Onde mais falha acontece? A maioria está nas áreas. Não está nas áreas, né? Está
nessa interface entre as áreas. É no fluxo de interfaces que o valor flui ou trava, né? Quando um time entrega para outro sem combinar o que, quando, em que padrão, inevitavelmente o retrabalho vira regra. A estrutura boa não é a que tem caixinhas certas, é o que tem fronteiras claras. Então, assim, isso é importantíssimo, essa clareza. E o que a gente mais vê também nos nossos diagnósticos, nossos trabalhos, é isso, cada um por si, você entendeu? São as famosas igrejinhas. E quando a gente pergunta para os executivos se leva N1, onde estão as dores da sua área? E quando a gente parte, onde estão as dores? Quais são as dores organizacionais? Sempre passa, a outra área não atende a isso, aquilo e tal. E eles reconhecem, né, que, olha, aqui realmente a gente trabalha muito em castelos, em igrejinhas. Oh, como assim? É, e aí entra questões de poder, de ego, tudo aquilo que você já conhece. Mas assim, se a gente não quebrar isso, não existe estrutura bonita, de novo, no PowerPoint que vai resolver. Aqui, então, esses são aqui os 5 princípios. Dá uma paradinha. E aí, o que vocês acham? Alguma opinião sobre isso? De fato, vocês assistem essas questões apontadas aqui? Algo que foge muito Dora, dos 5 uma princípios? provocação, então. Você recorda aí de algum case de que a empresa, ou grupo empresarial, foi contra um desses 5 princípios, sei lá, o spam gigante, ou interfaces mal definidas, mas que para aquela empresa dava certo? E depois o Ivan vai Olha, fazer uma pergunta aqui. Pergunta, uma intervenção. vamos lá, depois eu já respondo então a sua questão aqui. Oi, Ivan. Oi, gente, me ouvem agora? Acho que meu fone deu uma falhada. Bom dia, Dora. Bom dia, Bom dia, Marcelo. Ivan. Queria fazer um comentário aqui, talvez um comentário meio no sentido de pergunta também. Aqui falando das interfaces bem definidas, né? E aí, achei interessante a última frase ali que fala, né, que estrutura boa não é que tem caixinhas certas, é que tem fronteiras claras, né? Aqui a gente está falando de definir as estruturas quando a gente diz assim, olha, o nosso trabalho ele vai até aqui, a partir daqui é com outra área, e deixar isso claro. Eu pergunto pelo seguinte, que muitas vezes a gente vem aprendendo, né, ao longo dos anos, assim, quando a gente tem o senso de dono, né, a gente muitas vezes quer cuidar de tudo, a gente quer atender em todas as frentes, né? Mas esse aqui seria um exercício da gente dizer assim, opa, não, vamos deixar a regra clara aqui, eu cuido até aqui, a partir daqui é com a área seguinte, e deixar essa definição? Ivan, sim, com certeza. Por quê? Porque hoje, por que acontece isso? Lógico, tem por uma questão de interesses, tem alguns executivos que julgam que quanto mais caixinhas eles tiverem abaixo de si, maior vai ser o grade da posição dele, né? E maior é o poder dele. Só que a gente encontra, no geral, isso, falhas nas entregas de diretorias, como essa que eu citei nesse contexto. Outro, às vezes é por falta de clareza mesmo, tá? Onde estão as accountabilities, essas fronteiras? Quando você não tem isso bem definido, assim, você está numa terra a ser desbravada. Aí é a lei do mais forte. Quem tem Uhum. mais influência, capacidade, né, ali de convencimento, acaba realmente puxando para si áreas que não tem nada a ver, você entendeu? A hora que eu for mostrar para vocês a nossa abordagem de fonte de valor, modelo operacional, a gente deixa muito claro isso. Fala assim, cara, isso aqui não é, assim, não tem nada a ver realmente essa função dentro da tua estrutura, tá? Mas isso é fundamental, essa clareza dos papéis ali, dessas fronteiras. Beleza, obrigado.
Imagine. E aí, Cidinha, acho que só respondendo também antes para a questão do Marcelo. Marcelo, olha, nunca encontrei assim uma empresa bem-sucedida que conseguiu conviver bem com spam desequilibrado, com essa questão de accountability todo torto. Às vezes você tem, lógico, empresas, dependendo da maturidade. Às vezes você tem startups que, naturalmente, num primeiro momento, vai, cresce, precisa, isso funciona por um tempo, mas quando ela se torna grande ou já tem um porte significativo, isso começa a atrapalhar, você entendeu? E pode ser, inclusive, um impeditivo para um avanço melhor no futuro, ou às vezes significa, às vezes, ineficiência, custos, implicando mais custos, retrabalho e, às vezes, a morte da empresa, tá? Oi, Cidinha. Você acabou comentando agora no final, Dorailson, eu acho que um segredo, talvez, né, seja essa leitura que a gente tem que fazer da maturidade do negócio e o nível de profissionalização. Então, eu estou em empresas diferentes e o que a gente vê é que, às vezes, você influenciar para uma análise da estrutura e tudo mais, aquilo cai como luva para todo mundo. E, às vezes, você encontra de uma forma muito oculta, né? Algum beck de mão para a coisa acontecer, não vai. E eu acho que tem muito a ver. O que eu percebo é que empresas com presença de controle familiar, você tem até um pouco mais de dificuldade, né? Uhum, Porque tem uma liderança ali que, mesmo que não ocupe nenhuma cadeira, mesmo que seja só no conselho, enfim, ou em alguma diretoria, tem uma influência muito grande, né? Eu trabalhei em empresas assim com líderes muito fortes, Itaú, Votorantim, GPA. Então, assim, a gente desenha o organograma, mas assim, as pessoas, mas já falou com fulano de tal? uhum, Mas a pessoa tal não vai. Então, assim, tem uma coisa, tem o organograma, né, que está lá, oficial e tudo mais, mas a gente conseguir ler qual é o organograma que tá valendo, tá, que está aterrissado, isso também é de grande valia, não para a gente ficar no lugar de criticar, cada empresa tem seu estágio de uhum, maturidade, mas de ajudar essa empresa a ir para um estágio seguinte, né, para uhum, evoluir. E fazer essa uhum. leitura eu acho fundamental. Perfeito, perfeito. É isso mesmo, seguinte. É fator E de acho, sucesso. sim, com certeza. E eu acho que um ponto que você trouxe nesse dia, qual é o grau de predisposição e influência, o quão um acionista familiar está disposto a abrir mão de um poder dele, tá? Uma vez a gente fez um trabalho para um grande grupo também, na área de consumo, empresa de bilhões, né? E o CEO, o fundador, tinha 13 reportes a ele. A gente falou, pera lá, é muito, funciona porque é aquela pessoa. Mas e o futuro? Trouxemos uma proposta de enxugar, sair de 13 para 6 VPs, porque essa empresa já comportava VPs. Quando nós levamos, alinhamos com a filha dele, que potencial sucessor, ela falou, nossa, lindo, legal, bacana, isso mesmo, tal. Chegamos para o dono da empresa, ele falou assim, olha, tá bonitinho aqui a proposta, tal, mas enquanto eu estiver aqui à frente do negócio, eu nunca vou ter VP. Porque VP vai e vem, vamos trazer do mercado, os caras ganhando um monte e tal. Eu falei assim, tudo bem, mas você já pensou como a gente prepara a empresa para a tua sucessão? E aí essa é uma pessoa que tinha sido implicada em outras coisas, teve que se afastar da empresa por um período, a empresa, isso ela sentiu, eu falei assim, a empresa funciona aqui, de novo, com você no comando. Agora, e aí? Vamos preparar a empresa para o futuro? Bom, resumo, pessoal. Ele falou não, acho que menos de um ano, ele acabou acatando e trouxe vice-presidente, trouxe uma estrutura mais enxuta, porque ele começou a perceber que ele já não conseguia mais dar conta realmente com 13 pessoas e principalmente essa falta, o desequilíbrio e a falta de foco e até assim uma certa juniorização do C-level. Então, acho que é um case compartilhando aí com vocês que também da importância, às vezes, e da influência do dono, como a Cidinha comentou, né? Bom, aqui, pessoal,
Os erros, né, que alguns mais vemos, já até trouxe alguns, né? Copiar a estrutura de mercado, então funcionou em outra empresa porque sustentava outra estratégia. Centralizar por controle, então a decisão trava no topo, time perde dono e velocidade despenca. Misturar a operação com a estratégia. Quem opera não pensa o longo prazo, quem pensa não decide o agora. Criar cargos antes de papel, inverte a lógica, título sem escopo vira cabide e custo fixo, né? Subdimensionar áreas críticas, headcount enxuto, justamente onde o valor da empresa nasce. E aqui a gente encontra isso também, né? Quando a gente olha, você fala, mas pera lá, pela estratégia, vocês estão querendo diversificar, ir para esse caminho e tal, mas e aí, quem faz isso? Ah, ninguém. Opa, pera lá, como vocês querem sair do chão, do papel ali, para uma execução de fato, tá? Então, é por isso que a gente fala, já até um spoiler, aqui a gente está falando muito mais de right sizing do que downsizing, onde a gente usa melhor os recursos. Então, um bom org design, ele é muito mais, não é muito mais, ele, na essência, ele é um right size, deveria ser. Personograma, como o Jorge até mencionou. Então, aqui, assim, na sua empresa, onde está o maior erro estrutural? Pelo tempo, assim, fica como uma reflexão para vocês, tá? Aí a gente vai agora para uma abordagem conceitual e prática, né? Dentro da ideia, a gente aborda, vamos dizer, ou parte como elemento que vai sustentar o desenho desses 4 processos de valor. Criação de valor, viabilização de valor, captura de valor e habilitação de valor. Então, aqui, ele antecede a estrutura organizacional, porque ele mostra a essência do negócio. Aqui, olha, para a gente avançar, vou até ilustrar aqui um caso, um case. Quando a gente está falando de fontes de valor, eu falo, é aquela prateleira de ativos da empresa. Capacidade técnica, escala operacional, uma marca, fábrica, sei lá o quê. Nosso trabalho, a gente fala assim, onde estão essas fontes de valor? E, no geral, isso aqui não está claro para as empresas, para os executivos, às vezes nem mesmo para o CEO, nunca foi discutido isso. Fazendo parte desses ativos, nós temos os clientes. Nesse caso aqui, clientes públicos, privados, poder concedente. E aqui vem os processos de criação de valor. Inteligência de negócios, aqui no caso, por exemplo, uma empresa de construção, originação de oportunidades, arquitetura contratual, alianças e parcerias, relações governamentais, a viabilização de valor, licenciamentos, autorizações, planejamento executivo de engenharia, logística, estrutura de operação, suprimentos. Então, aqui são núcleos organizacionais que vêm para essa prateleira, olha assim, se essas são as minhas fontes de valor, como que eu crio mais valor a partir dessas fontes, desses ativos? Aqui, núcleos que vão, de alguma forma, viabilizar esse valor, e aqui você tem as unidades de captura de valor. Então, neste caso, por exemplo, você tem aqui públicos, gestão econômico-financeira do contrato, medições, relacionamento com, né, os clientes públicos, aqui privados, da mesma forma, o poder concedente, aqui considerando que é um grupo que tem concessões rodoviárias, etc. Então, assim, tem uma característica diferente e você tem os núcleos, processos habilitadores. A partir do momento que a gente pega isto aqui, né? Então, por exemplo, neste caso dessa empresa, o principal ativo não é a obra ou a limpeza urbana em si, mas a capacidade de vencer, estruturar, operar e rentabilizar contratos complexos de longo prazo. A partir do momento que a gente tem isso claro, e no geral isso aqui, quando a gente apresenta para o CEO ele fala, pela primeira vez já ouvi isso de CEO, entendeu? Eu estou conseguindo ver num chart a essência do meu negócio. A estrutura, ela é dinâmica, ela pode mudar, mas a essência do teu negócio, aqui o modelo operacional, não deveria mudar, a não ser que você mude a configuração do teu negócio também.
E aqui vem a própria governança corporativa, né? Comitês, direção executiva, conselhos e tudo mais. Nessa empresa, quando a gente pega cada um das cores ali, da natureza realmente dos processos, essa aqui era a estrutura. Então você tinha um presidente fundador, que já não está mais no dia a dia, mas mantém ali uma cadeira ali ainda, né? Aí você tem um superintendente executivo, que tem abaixo dele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 reportes direto. Aí você tem um superintendente financeiro, que se reporta a esse presidente. Então, no fundo, nós temos quase que uma co-CEOs, porque este aqui realmente não está na linha de frente, mas, né? Aliás, esse aqui eu falei 12, tem mais, 13, 14 reportes. Olha essa estrutura. E quando a gente olha aqui, a parte roxinha, que é de criação de valor, é insignificante. Quase nada, né? Aqui, quando a gente fala de captura de valor, nós estamos falando, ó, 2 coordenações e uma gerência para um negócio que já é de bilhões e uma empresa que tem a ambição de dobrar de tamanho, né? E aí, olhando para isso, vocês acham que é uma estrutura que funciona? Funcionou, trouxe até aqui, você entendeu? Mas daqui para frente, e hoje esse superintendente executivo que meio lidera a organização, está se preparando, que é membro da família também, mas uma pessoa cabeça sensacional. Ele falou assim, não dá mais para a gente seguir no mesmo modelo. Ineficiências, papéis mal definidos, perdas realmente de dinheiro por processos tortos, um nível de gestão muito júnior, tá? Qual foi a estrutura proposta, validada, aprovada, o pós nosso trabalho? Um conselho de família, um conselho consultivo. Aqui o CEO, então esse vice-presidente ocupando essa posição enquanto holding, porque eles tinham outras unidades de negócio que estão fora daquela estrutura ali. Aqui uma área de comunicação institucional, jurídico, e aqui uma área nova, totalmente roxinha, ou seja, criação de valor para estratégia de portfólio e novos negócios, e 3 BUs, e mais uma unidade de gestão corporativa. Num primeiro momento, lógico, numa transição, isso aqui é uma estrutura a ser implementada nos próximos 2 anos. Por quê? Porque aqui, esse superintendente financeiro é alguém já com uma certa idade, mas que tem toda a confiança do fundador e que está lá há muito tempo e que não está muito afim de abrir mão, né, dessa posição, a fim de, né, desapegar. E a gente falou, então numa transição a gente vai ter que manter uma partezinha disso ainda, enquanto a gente prepara esse superintendente, essa pessoa, para ser o presidente do conselho de família. Então, assim, como que a gente pensa também nesses movimentos? Porque às vezes você fala, a estrutura, no papel, de novo, no PPT, ela é linda, mas a gente tem que tomar cuidado para não querer virar chavinha. Às vezes você vai ter um quesinho de personograma para poder viabilizar, mas tendo essa guideline ali de qual é o movimento necessário, como que a gente vai preparando a organização, seja em termos de processo, de pessoas, de governança, tá? Então, isso é fundamental. Tá claro aqui, pessoal? Dou uma paradinha, respirada aqui para vocês. O que vocês acham? Faz sentido essa questão aqui do modelo operacional? Aí, Marcelo, você me ajuda se o pessoal responder por escrito ali. Estou acompanhando aqui, fica tranquilo, amigo. Doutora, faz super sentido. Vocês são ninja, né, dona Ilza? Obrigado, Cidi. É isso que eu falo, né? Lidar com estrutura é algo muito maior do que a gente consegue enxergar. Tem tantos intangíveis assim, né? Fazer em ciclos, entender o momento, fazer em ciclos, tudo isso é fator de sucesso. Isso é a maturidade, né, do time que está aqui.
aqui, nós estamos aqui, acho que com muita gente que vive realidades diferentes, né? Uhum, Mas chegar no desenho final, vamos dizer, é o mais fácil que tem. O negócio é isso, ler os intangíveis, né? exato. Eu falo difícil não é matar um leão todo dia, é fugir das antas. Exatamente. É É isso desviar mesmo. das antas, né? Então, a gente fazer essas leituras, sabendo onde se quer chegar, o que é melhor para a empresa e conseguir demonstrar isso de alguma forma, é um grande trabalho. É Maravilhoso, exatamente, muito. Cidinha. É, e eu acho que aqui eu ainda vou explorar essa questão que você falou da flexibilidade, né? Nessa empresa aqui, tudo bem, saindo daqui, é uma empresa que, pela maturidade, essa estrutura aqui é o ponto de partida para minimamente organizar. Agora, pela natureza do próprio negócio, ok, talvez uma estrutura mais funcional, clássica, tal, por um período vai funcionar. Bem melhor do que eles têm hoje. Você tem empresas que talvez a gente vai ter que repensar, principalmente do N2, N3 para baixo, modelos diferentes de estrutura, que eu já vou também trazer já já para vocês. Eu vou voltar aqui só um pouquinho também, do tipo assim, qual é o foco principal do redesign? Downsize é aquele que você contrata alguma consultoria, você fala assim, tá aqui, ó, vamos passar o facão 10, 15% de redução, aí você faz isso linear. A área que fez a lição de casa no passado, ela é sacrificada e quem tem supérfluo ali é beneficiada, assim, entendeu? Eu falo, às vezes, tudo bem, é necessário. A, a gente já, agora principalmente, tem várias empresas que estão nesse momento aqui, necessitando de downsizing, e você tem o right sizing, que no geral, felizmente, quase todos os projetos hoje, acho que a grande maioria, a totalidade mesmo, do nossos projetos, o próprio acionista, o contratante, falou, eu quero um right sizing, tá? Como eu uso melhor. Eu não estou buscando necessariamente saving. Se vier um save, legal. E no geral vem saving. Mas esse saving, ele é a grana que eu vou precisar para poder fortalecer algumas áreas que ou eu não tinha, eu vou ter que contratar, incorporar, ou eu tenho aqui, eu estou fortalecendo o meu comitê executivo com posições mais robustas, e isso eu deveria, quando eu olho para o mercado, eu estou perdendo competitividade, você entendeu? E aí entra o papel de vocês também enquanto reward, tá? Opa, Marcelo. Eu sou fã dessa sua abordagem aqui, ouvi você falando, né, outras vezes, sou fã. Olha, o Ivan escreveu aqui, não precisa nem voltar, mas aquele organograma daquele bagunçado para o ideal, imagina mexer com essas pessoas, hein? Incomodadas, resistentes. Sim, E aí, Dora, aproveitando essa minha entrada aqui, a gente tem aí de 5 a 10 minutos, Dora, isso, o tempo perfeito. voou, a gente nem viu, tá bom? Exato. Não, perfeito. Aqui, pessoal, acho que até trazendo algo que a Cidinha trouxe, vocês também apontaram, que poxa, hoje em dia as empresas são diferentes, negócios são diferentes, exigem dinâmicas diferentes e talvez isso impacta diretamente na estrutura. Sim, você tem aqui a estrutura hierárquica clássica, que é a que vocês acabaram de ver ali. Você tem uma estrutura matricial, você tem uma estrutura plana, que você traz aqui mais agilidade, né? Pontos fortes, agilidade, proximidade, mas aqui, lógico, isso afeta também a própria questão da coordenação e às vezes impacta na escala. Estrutura em rede, e você tem a estrutura circular. E aqui eu não vou explorar, mas mostra aqui qual é o conceito, né? Dentro de uma mesma empresa, principalmente empresas de serviço, tecnologia, outras tantas, às vezes você vai ter que ter modelos distintos, eu vou ter áreas que eu vou ter uma estrutura hierárquica clássica, principalmente aquelas habilitadoras, lembra aqui, ó, que talvez pela dinâmica, pela característica, ok, funciona bem ainda essa questão da hierarquização tal. Quando eu vou para áreas, por exemplo, muito mais com essa pegada, esse perfil de criação de valor, ou mesmo de captura de valor, talvez
eu vou ter que ter aqui um modelo muito mais estrutura em rede, principalmente ali de captura, porque eu vou fazer alianças, co-work, collab, então, assim, uma estrutura plana, pode ser que em algumas áreas fala assim, pera lá, eu não posso ter muitas hierarquias. Isso é muito maluco. Por quê? Porque, por exemplo, eu estava discutindo semana passada com um cliente, uma grande empresa de moda que é um processo criativo enorme e a própria área de tecnologia desse grupo, o executivo, para ele, quanto mais camadas hierárquicas tem, melhor é. Então, é a única área da empresa que você tem ali, acho que 6 N's de gestão. A gente falou assim, é uma maluquice, gente. Tecnologia exige dinâmica. Então, quanto menos camadas a gente tiver, deveria ser uma estrutura um pouquinho mais plana, assim, entendeu? Você vai para, mesmo esse grupo, mesmo nas áreas de criação, você tem bem menos do que isso, mas você fala, pera lá, será que precisa disso tudo? Porque aqui a gente tem que ter agilidade, é o processo criativo, é dinâmico, vamos trabalhar em equipe, grupo. E esse é interessante que nesse mesmo case, essa empresa, eu já estou lá há quase 4 anos prestando serviço, vem evoluindo muito legal o design, mas eu fiz o diagnóstico inicial e fiz um diagnóstico recente e a única coisa que não evoluiu foi automatização, revisão de processos, que continua tomando muito tempo dos líderes gestores, o que traz o diretor para um papel de gerente, o gerente para um papel de coordenador, o coordenador para uma posição de analista. Isso quando o próprio gerente não vai fazer o papel do analista, por quê? Porque você tem uma equipe muito júnior, assistente, analistas júniores, para processos muito mecânicos. Então, isso é um outro ponto. Isso é clássico em todos os nossos trabalhos. O grau realmente de mecanização das atividades. E quando a gente olha para a IA, a gente fala, gente, pera lá, olha a maluquice. Então, vocês precisam, não adianta só fazer revisão de estrutura organizacional, precisam agora investir tempo e grana em que processos roubam muito tempo, geram retrabalho e puxam a régua para baixo do nível de gestão. E esse mesmo grupo, eu fiz 2 workshops com todos os líderes, gestores deles, há 3 semanas. Eu falei assim, gente, esses aqui são os mares, no geral, que a gente encontra aqui, deficiência. Onde vocês estão? É aquilo que o Marcelo brincou no começo. Assim, eles olhavam e falaram assim, isso aqui são todas as dores que nós temos. Eu falei assim, interessante, há 3 anos e meio, eram as mesmas dores. E por que vocês não evoluíram, você entendeu? Assim, eu vou continuar aqui provavelmente por um tempo, vocês vão me chamar constantemente para apoiar em decisões sobre org design, mas se vocês não mexerem em processos, não vai resolver também, não é que não vai resolver, não vai trazer a efetividade plena do que se busca quando a gente fala no redesign. E os 4 pilares do redesign, que eu nem apontei aqui, mas assim, é o quê? É o próprio redesign organizacional, processos, ter um processo muito bem definido, justo, equilibrado, eficiente, governança e cultura, que, quando meu amigo Marcelo apontou lá, a questão de cultura é fundamental também, tá? Bom, aqui depois eu vou deixar como material de leitura. O que é mais perigoso, falta de estrutura ou excesso de estrutura? Vamos lá, passando aqui o passo a passo, rapidinho. Passo 1 é compreender a estratégia de negócio, avaliar, diagnosticar, clarificar o modelo operacional, definir um modelo ideal, definir um modelo de transição. De novo, eu falo assim, isso aqui é lindo, ok, mas o que de fato a gente precisa fazer para não ficar na gaveta, tá? Simular impactos, revisar processos e sistemas, alinhar a gestão de pessoas, comunicar, implementar e monitorar e fazer ajuste contínuo. Então, esse é passo a passo clássico, você entendeu? Recomendável. Aqui, eu ia fazer um exercício com vocês, mas fica como uma lição de casa, tá? Então, aqui, é uma empresa fictícia, logicamente, bens de consumo, receita bruta 3 bilhões, dobrar de tamanho até 2030, estratégia de diversificação. Aqui,
eu trago uma referência também do que é um span adequado, um span estreito ou um span ampliado, tá? Em que situações, que fatores que interferem nisso. Fica como também guide aí para vocês. Essa empresa fictícia, essa estrutura, então é um CEO com todos esses reports. Aqui a gente olha um span, um vice-presidente comercial com 1.100 pessoas, com 2 reports, e ao mesmo tempo aqui um vice de operações com 8, e aqui você tem um VP de, aqui vamos ver, o CFO com 5, e você tem um diretor de estratégia com um report só. Então assim, o que realmente, quando a gente olha spam, o que é adequado? Tá? É muito, é pouco, um comercial 2 é suficiente ou não? Quanto isso sobrecarrega? Você entendeu? Uma leitura que vocês podem fazer. E aqui é o modelo final aprovado dentro desse modelo fictício, tá? Tá vendo? Como a gente sai de uma estrutura como essa para uma estrutura mais fortalecida, uma governança mais adequada e spans também melhor equilibrado, tá? E a própria questão da natureza. Então, assim, eu dou foco, menos é mais, e gera uma dinâmica diferente no próprio comitê executivo, tá? E aqui, finalizando, qual que é o nosso posicionamento? Então, org design não é organograma, e eu tenho visto isso muito no mercado. Sim, a minha preocupação é a banalização do conceito de org design. Assim, não é desenho de caixinha. Envolve tudo isso que a gente falou, que vocês trouxeram contribuições, inclusive. É muito além, a essência do negócio, a estratégia, é a dinâmica, a maturidade, tá? É o sistema que faz a estratégia acontecer. Então, assim, a estrutura, acho que é importante, né? Níveis, spans, agrupamentos, onde está o poder, a decisão e governança, quem decide, fóruns, direitos de decisão, como a empresa funciona, o modelo de trabalho, processo, interface, fluxo, como o trabalho acontece, e aqui papéis e cargos, escopo, responsabilidades, senioridades, quem faz o quê. Eu venho debatendo, inclusive, com o Lucas, porque a gente falou org design, aqui a gente abordou só a questão da estrutura organizacional. Org design, arquitetura organizacional, se a gente até ampliar, a gente tem a camada para baixo também. Qual a arquitetura de trabalho? Qual o impacto, por exemplo, da tecnologia nas posições, nas funções, na dinâmica realmente, nos accountability de cargos, famílias de cargos, posições. De repente eu deixo de ter um cargo, eu passo a ter muito mais um papel dinâmico. E isso é algo que meu amigo Lucas Dian, ele domina muito. A gente pode até marcar um complemento desse evento aqui, para a gente explorar também como que a gente trabalha essa camada, assim, entendeu? Das posições dos cargos, a interferência, uma nova dinâmica realmente de trabalho, quando eu trabalho em equipe. Como isso aqui, sim, mudou já há alguns tempos, alguns anos, a própria agilidade. Quando a gente trabalha em squads, esquadrões ali, isso já é um primeiro movimento, mas como a gente adequa com uma estrutura, uma dinâmica de trabalho, um modelo de trabalho desse, com uma estrutura funcional clássica, assim, entendeu? Percebe que às vezes ele pode dar um choque, ou como que a gente minimiza isso? Como que... De novo, entra a questão da flexibilidade. Como que a gente traz ali uma flexibilidade? E quando a gente fala de flexibilidade, é algo que nas empresas a gente encontra ainda muito resistência. Mesmo aquelas empresas modernosas, às vezes até nativas digitais, ela já ganhou um tamanho, saiu de startup, hoje já é uma gigante, ainda continua trabalhando dentro dos mesmos paradigmas, você entendeu? Então, assim, como que a gente quebra um pouquinho? Como a gente flexibiliza? Não é virar chavinha de novo, não tem que ser o mesmo modelo para todas as áreas, mas você tem maturidades ou atribuições, naturezas distintas dentro de uma mesma organização. Eu não posso oferecer o mesmo remédio para sintomas diferentes, tá? Então, acho que fica aí uma questão, tá? E aqui, uma pergunta para levar embora, né? Se você tivesse que redesenhar sua empresa amanhã, o que mudaria primeiro? Tá? E aqui tem um pouquinho também uma visão ali da arquitetura, quando a gente fala, o org design extrapola o desenho em si, depois você tem que sustentar, você tem que implementar, você tem que rever, às vezes, a própria dinâmica
a governança do teu comitê executivo, você tem que olhar as pessoas, você tem que ver o fit entre pessoa e cadeira. Então, é algo mais de longo prazo, muito mais impactante. Se você quiser que dê certo, você entendeu? Então, é isso, pessoal. Acho que em detrimento do tempo, Dora, acho que a gente pode fazer aqui já o encerramento, despedida. Ó, o Douglas fez palminha ou quer falar alguma coisa? Essa desculpa aí, a gente já até ultrapassou 10 minutos aí do tempo, né? Pedimos desculpa e vou me despedir aqui, Dora, e depois devolvo a Tá você. bom. Obrigado primeiro a você, né? Sempre muito didático, traz coisas complexas de uma forma muito simples, não simplista, simples e menos é mais. E eu te agradeço mais uma vez por esse bate-papo juntos aí. André, obrigado. Obrigado a todo o público aqui que ficou com a gente. É um prazer. Lucas, bem-vindo. É isso aí. Te devolvo a bola aí. Um bom final de semana, Tá, pessoal. Marcelo, muito obrigado. Você sabe que sempre é um prazer. Eu adoro realmente participar desses debates, discussões. E hoje foi até mais conteúdo. A gente já trouxe aqui alguns temas onde foi muito mais assim, poucos charts, muito mais um debate. Mas hoje, pela característica do tema, infelizmente eu tive que trazer mais charts aí, tá? Mas vamos pensar em formatos, contribuições de vocês serão muito bem-vindas, até de temas também, né, para a gente. Então, adoro compartilhar essas experiências, né? Então, contem comigo, tá? E, Marcelo, obrigado pela parceria, obrigado por todos pela participação, por quem trouxe também aí, né, contribuições ao debate. Então, isso aí, pessoal. Muito obrigado. Bom final de semana para vocês. Obrigada, O obrigada. Douglas acabou. Opa, obrigada. O Douglas levantou a mão, mas acabou não falando, né? Não sei se. Parabéns, muito bom criar esses espaços. Só tenho a agradecer aí o convite. Dora é um ninja mesmo no mercado. Já trabalhei com ele várias vezes. Bom conteúdo, bom colocar discussão na mesa. Muito bom, obrigada, viu? Muito obrigado. Vindo de você, fico muito feliz, viu? É um privilégio tê-la também aí nos apoiando. Valeu, pessoal. Forte Obrigado. abraço.